Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre as misericórdias de Deus permeando os seus juízos. Deus é justo e Ele defende a justiça e, se necessário, Ele faz juízos. Mas Ele já determinou juízos determinantes e finais. Existem juízos determinados no mundo, por exemplo, sobre os países com a volta de Jesus. O juízo final do grande trono branco, lá em Apocalipse capítulo 20, chamado o juízo final, é para pegar todas as pessoas que serão condenadas. Além desses, Deus faz juízos parciais, intermediários, locais, específicos, sempre juízos mostrando a ira de Deus em desagrado com o pecado da humanidade. Os juízos de Deus são sempre contra pessoas e organizações por causa do pecado, para fazer as pessoas entenderem a justiça de Deus e se voltarem para ela. Deus faz juízos no meio do seu povo também. Esses juízos são chamados disciplinas de Deus para despertar o seu povo. Os juízos, infelizmente, são necessários, mas eles são pré-acordados. Deus não faz nenhum juízo assim, tirando da cabeça, da vontade dele, por vontade, porque ele de uma hora para outra ficou chateado com alguém, então ele mata alguém, de repente ele resolve destruir um país do nada. Não, Deus não faz isso não. Tudo é pré-acordado, existem regras e princípios que serão seguidos por ocasião do juízo. Todos os juízos são anunciados. Amós 3, versículo 7. O Senhor não fará coisa alguma, juízo nenhum, sem primeiro contra o pecado que se generalizou no mundo. O mundo todo embarcou no pecado, que Deus resolveu destruir toda a raça humana. Mas quando ele olhou para o Noé, um roceiro analfabeto, isolado do mundo, que morava lá no meio do mato, Deus viu que o Noé poderia ser uma opção para começar tudo de novo, e assim Deus mandou o juízo do dilúvio, destruir toda a humanidade e começar tudo de novo com o Noé. E muitas outras vezes Deus fez juízos, mas sempre preservando alguém. Em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu toda a cidade, mas salvou o Ló e a sua família. E assim, por muitas vezes, Deus fez seus juízos, mas sempre entremeando esses juízos com as suas misericórdias. Eu quero focalizar aqui em Ezequiel, no capítulo 20, o próprio Deus falando sobre isto. Lembrando um pouco da história do povo em Ezequiel 20, Deus lembrou que eles estavam no Egito. Deus quis tirá-los do Egito, mas lá no Egito eles se rebelaram contra Deus, não quiseram ouvir o Senhor. O Senhor dizendo, versículo 8, que ninguém lá lançava a mão de suas abominações, de que se agradavam seus olhos, não abandonavam os ídolos do Egito. Então o Senhor disse que derramaria o seu furor sobre o seu povo para cumprir a sua ira contra eles. Mas o que o Senhor fez foi por misericórdia e ainda salvou aquele povo e os levou para o deserto. Deu estatutos e juízos para o seu povo viver em obediência. E também o Senhor deu os sábados para servirem de sinal. O sábado seria um símbolo daquela antiga aliança, um sinal
daquele acordo, daquela aliança que Deus estava fazendo, dando as leis e mandamentos a pedido do povo no Sinai. O povo de Israel que pediu, Deus concedeu para que o povo vivesse por aquela lei, aqueles mandamentos, estatutos e juízos que Deus determinava. E o sábado seria o símbolo daquela antiga aliança. Mas o Senhor diz, a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andaram nos meus estatutos, respeitando os meus juízos e profanaram o meu sábado. Então o Senhor disse, eu falei com eles que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Mas o que eu fiz foi por amor do meu nome, não os consumindo de todo. O povo que saiu do Egito todo morreu no deserto, mas Deus fez, pelos 40 anos que eles passaram no deserto, nascer uma outra geração que Deus preservou para tentar, com uma nova geração, que eles fossem obedientes ao Senhor. Mas o Senhor continua dizendo, esses também rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Eu os levei para a terra de Canaã, dei a eles uma terra que eles não cultivaram, cidades que eles não edificaram. Eles entraram na posse dessas cidades por minha atuação, diz o Senhor. Mas lá na terra de Canaã eles se desviaram dos meus caminhos, se afastaram de mim, e eu disse que os destruiria. Mas o que eu fiz foi por amor do meu nome, não os destruí de todo. Eu eliminei Israel, as 10 tribos, mas eu preservei Judá. Também Judá se afastou, eu os mandei para o cativeiro. Um pouquinho eu preservei lá no cativeiro para que retornassem e começassem tudo de novo. No retorno do cativeiro foi a última oportunidade. Mas então o Senhor diz, eu vou continuar a agir dessa maneira. Eu vou espalhá-los por entre os povos para que eles sigam o seu caminho. No final, eu vou derramar o meu espírito sobre o remanescente deles, os pouquinhos que sobrarem no final, lá na segunda vinda, no Armagedon, para que aqueles que se converterem possam fazer uma nova aliança comigo, e então no milênio eu vou inscrever no coração deles as minhas leis, vou colocar na mente deles os meus estatutos para que eles sejam obedientes, um povo fiel a mim, isto no milênio. Bom, o Senhor diz, vocês não adianta quererem, porque vocês não serão uma nação como as outras. Eu destruo, mas como as outras nações vocês não serão, porque vocês são o meu povo escolhido. E então eu hei de reinar sobre vós, diz o Senhor, no versículo 33. Vocês não serão como as outras nações, mas eu reinarei sobre vocês, diz o Senhor. Deus é um Deus maravilhoso, e isto, um pouquinho dessa história de Israel contada pelo próprio Deus, aqui no capítulo 20 de Ezequiel, é interessante para nós. É uma história de desobediência e pecados e afastamento da aliança por parte do povo, e uma história de sucessivos atos de misericórdia de Deus. É mais ou menos a nossa história também. O cristianismo tem sido assim. A maior parte das vezes na história, os cristãos têm se apostatado da fé, têm adorado o pau e a pedra, têm sido mundanos e se afastado da santidade. A maior parte do povo de Deus, na maior parte da história,
tem se afastado da santidade exigida pelo Senhor. Mas Deus promete purificar com tribulações sucessivas até culminar na grande tribulação, isso para filtrar o seu povo, e aqueles que são verdadeiramente dele, ele vai arrebatar para que não passem pela grande tribulação. Mais um ato decisivo de misericórdia sobre nós. Procure entender isso para que no dia a dia, fazendo a sua parte, você entenda, você sempre vai poder contar com a misericórdia de Deus, mas sempre saiba que existem juízos de Deus também. Deus não aceita o pecado. Não adianta querer enganar a Deus ou fazer de Deus um cego e pedir a Deus um quebra-galho. A misericórdia exige que o pecado seja confessado, você deixe o pecado. Continuamente nós estamos diante dessa decisão. Você não quer o inferno, mas não quer deixar o pecado. Não tem jeito, vai para lá. Você quer o Senhor, então tem que deixar por completo o pecado, renegar o pecado, todo o seu passado. Você tem feito isso? Já fez? Está fazendo agora? A partir de agora, ouvindo essa palavra, você está negando o seu passado e rejeitando o pecado, ou você vai tolerar algum tipo de pecado? Daí, a decisão do juízo de Deus sobre você já estará definida. Procure entender isto.